A Prefeitura de Ribeirão Preto tem mais uma parcela milionária para repassar à Transerp. Ano passado, o município já bancou 6 milhões e 600 mil reais para a empresa colocar em dia a folha do pagamento dos funcionários que estava atrasada. O repasse financeiro da Prefeitura de Ribeirão para a Transerp já foi publicado no Diário Oficial do município. Será de 1 milhão e 500 mil reais para a empresa quitar a folha de pagamento dos funcionários. Em julho do ano passado, a Prefeitura repassou 1 milhão e 600 mil reais para a Transerp. Em agosto, mais 5 milhões. E foi feito para atender a uma liminar da Justiça, determinando que a administração municipal seja solidária à empresa no momento de dificuldade financeira durante a pandemia. Mas o que se questiona é até quando a Transerp vai depender dos cofres públicos. O que está errado nisso é que o prefeito precisa vir a público, dizer à cidade quais são as medidas que ele está tomando para sanear a Transerp. A Transerp é uma empresa e não pode ficar vivendo do dinheiro da prefeitura, porque é fácil. O Pró-Urbano, por exemplo, da Calote, que já está em 14 milhões, não pagando a taxa de gerenciamento, descumprindo cláusula contratual, e o prefeito não intervém, sendo que o Pró-Urbano já confessou em CPI que está enganando a justiça para fazer caixa. O prefeito tem essa informação, tem que intervir e determinar o pagamento imediatamente, mas é mais fácil pegar o dinheiro no cofre da prefeitura, mais fácil para a prefeitura, difícil para a população que fica desatendida. E a população sabe que o dinheiro repassado para a empresa que gerencia o trânsito e o transporte na cidade poderia ser investido no próprio serviço oferecido. Porque é um dinheiro que está indo para um lugar que não está dando retorno, né? Melhor em ônibus, tiraram o direito que a gente tinha de cartão de circular. Eu não acho certo, né? Que direito que era esse? É um direito dos portadores HIV que nós tínhamos exceção de locomover nos ônibus. E tirando esse direito, nós não tem como pagar e a prefeitura dando dinheiro para a Transerp. E nós com o direito fica sem circular. Esse repasse é que não tá dando certo, essa empresa não está... tem que fechar. A existência da Transerp também é questionada pelo economista Jair Casquel. Ele fala sobre a necessidade de rever o critério para a contratação dos funcionários da empresa. Muitos cargos comissionados podem onerar mesmo a folha de pagamento. Seria interessante de se fazer uma auditoria na Transerp. E primeiro vamos observar o seguinte: quantos dos servidores que estão na Transerp hoje são comissionados não concursados? Uma vez que se determine isso, é uma questão difícil de ser respondida, mas fácil de ser feita. O que fazer com isso? A resposta clássica é rescisão contratual. Com isso, corta a despesa de quem não foi concursado e mantém-se aqueles que têm o direito de estabilidade. As empresas com menos eficiência estão morrendo. E, lamentavelmente, se for esse o caso da Transerp, o que é que se pode fazer? Talvez o caminho seja a extinção ou uma reestruturação administrativa drástica para voltar a viabilizá-la. A Transerp depende das multas aplicadas na cidade para sobreviver. E essa é a questão. Se cai a quantidade de autuações, o caixa fica no vermelho e a empresa recorre à prefeitura, que é acionista majoritária. A questão da multa e de ter uma empresa para multar é um negócio que precisa ser discutido, inclusive, pela Câmara. Será que precisa disso? Caso seja necessário, será que tem que ser a Transerp? Não pode se fazer uma revisão da lei orgânica do município para melhorar a eficiência, inclusive nesse processo de arrecadação? Se a empresa que aplica a multa for deficitária, o que acontece? Aquilo que deveria ser destinado para o cidadão acaba sendo destinado para um grupo de pessoas que não necessariamente deveria fazer parte do processo de gestão da empresa. E até agora, a Transerp não veio a público explicar quais as medidas ela está tomando para sanear o seu caixa, para ser uma empresa que volte a ter equilíbrio financeiro. E o prefeito também não vem a público dizer, olha, a cidade está mudando, a Transerp está mudando, nós estamos tomando essas 10 medidas para sanear a Transerp, para que ela não dependa mais do dinheiro do caixa da prefeitura. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. Sobre as multas aplicadas, a Transerp informou que foram registradas cerca de 97.500 notificações, que ainda não foram recolhidas. Por isso, afirmou que não é possível mensurar o valor acumulado devido à possibilidade ainda de recursos.
Com relação ao corte da gratuidade para portadores de HIV, a empresa justificou que é a Secretaria de Assistência Social que faz a análise médica e concede esse benefício. E em resposta às acusações do vereador sobre o valor de 14 milhões devidos à Prefeitura e à CPI, o consórcio pró-urbano afirmou que o pagamento da taxa de fiscalização foi suspenso por determinação da Justiça e que não há violação a qualquer cláusula contratual. Finalizou dizendo que jamais enganou a Justiça. Agora, ao vivo, Thaís Mantoani traz mais informações sobre essa polêmica. Thaís? Pois é, André. O início de um ano com outro repasse, totalizando agora 8 milhões de reais. Para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com o advogado Álvaro Gradim. Doutor, esse é um dinheiro, um recurso que poderia ser investido na melhoria do próprio serviço de trânsito aqui de Ribeirão Preto? Boa tarde. Boa tarde, Thaís. Boa tarde, André. Boa tarde, telespectadores da TV Clube. Sem sombra de dúvida, você verifica que a Transerp ela é uma empresa de economia mista e ela não poderia estar se aproveitando das multas como principal recurso. Os princípios da moralidade e da impessoalidade impedem que esse tipo de coisa aconteça, porque uma empresa que depende essencialmente desse tipo de arrecadação pública para a sua receita privada não poderia existir. Então a prefeitura deveria, no mínimo, já ter extinto essa empresa e aberto um departamento de trânsito com a contratação dos profissionais capacitados e já previstos no orçamento público para fazer o pagamento desses salários. E a Transerp confirmou que durante o período em que a cobrança das multas ficou suspensa pelo CONTRAN, foram registradas mais de 97.500 notificações não recolhidas. É um número muito alto que demonstra o quê? Demonstra que houve um aumento significativo do número de autuações durante o período da pandemia. Se houve o isolamento social de aproximadamente 50% da população, havia apenas 50% dos veículos transitando. Mas mesmo assim, os números se aproximam muito das autuações do ano anterior. O que se verifica é que houve uma fiscalização muito maior, mesmo com a população tendo uma renda muito menor. E a Prefeitura parece se escorar na decisão judicial que obriga o pagamento da folha salarial da Transerp com as verbas do cofre público. É uma hora de rever o tamanho e o custo dessa empresa para o município? Sem dúvida. Esse seria um erro muito grande do prefeito se ele cometesse essa improbidade administrativa. A decisão judicial da Justiça do Trabalho é de outubro do ano passado e determinava que fosse pago aqueles salários atrasados e não os atuais. Nós estamos no orçamento de 2021. Caso o prefeito efetue esse pagamento com base numa decisão anterior, é uma evidente improbidade administrativa, uma pedalada fiscal e ele está sujeito a impeachment. E até quando a empresa pode ficar na dependência da Prefeitura para se manter? Esse, infelizmente, é um vício de todas as empresas públicas. Toda vez que uma empresa pública dá prejuízo, quem paga isso é o caixa do governo e quem sustenta o governo é o contribuinte. Então, de fato, é o contribuinte quem está sustentando essa empresa deficitária. Enquanto não houver uma legislação aprovada na Câmara determinando que se extinga essa empresa pública, que se privatize, que se venda seus ativos, essa empresa irá sangrar o caixa da Prefeitura, desviando esses recursos que poderiam ter sido melhores aproveitados em outras situações. A Câmara, com tanta renovação, também tem responsabilidade. A Câmara, principalmente, né? O Poder Legislativo, ele tem por primazia a fiscalização dos atos do Executivo, mas principalmente dizer aquilo que o Executivo pode ou não fazer. Então seria uma obrigação da Câmara fiscalizar esse repasse ilegal que o prefeito pretende fazer e promover a extinção dessa empresa, haja vista que a sua existência e funcionalidade é absolutamente inconstitucional. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Daqui a pouco eu volto com outras informações, André. Muito obrigado pelas suas informações, Thaís Mantoani.